Bom dia, Luiz. Bom dia, galera que está entrando aí, sejam bem-vindos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Hanna. Taylor é melhor, né? Bom dia, Bruno, João, Mariana. Sejam todos bem-vindos. Quero botar um card aqui para vocês não esquecerem. Hoje termina para quem está fazendo a segunda fase, tá? Quem fez agora penal, processo, sei lá, seja qual for, hoje termina o prazo para o recurso. Então se liga aqui embaixo, ó. Se liga aqui embaixo, que hoje termina o nosso prazo para o recurso, tá legal? Hoje termina o prazo para o recurso. Eu não sabia que dava pra fazer isso, cara, que legal. Olha só que legal isso aqui, eu consigo inclusive aumentar, não só aumento eu. Que legal, que legal, que legal, que legal. Então hoje, não esqueça que termina o prazo para o recurso. Galera, sejam bem-vindos, então estamos aqui num segundo momento, inaugurando um segundo momento então para a nossa, do nosso pedal em movimento, tá legal? Consegue comprar o VAD Missioneiro, prof? Ah, que legal, Bárbara, eu vi ontem, te acompanhei. Segunda fase, estaremos juntos, show de bola. Pessoal, esse nosso pedais ele retorna agora e eu vou tentar fazer sempre que eu puder com vocês, tá? Só não farei dias excepcionais, mas o horário eu vou mudando, mas a ideia é eu estar sempre aqui com vocês. O Pedro vai me ajudar, vai estar comigo também. Parabéns, Marcele, coisa linda. Então a gente vai estar com vocês nesse projeto a partir de hoje, tá legal? Obrigado, Edney, valeu. Oi, Riva. Então a ideia é trazer conteúdo jurídico para vocês, mas também trazer um pouco, tá? Um pouco de forma de estudar, tá? Vamos debater um pouco. Na aula de hoje, na nossa conversa de hoje, que vai até 9 e pouco, porque eu tenho que ir para a auditoria depois, a gente vai conversar um pouquinho sobre estudo, tá? Sobre métodos de estudo, sobre como melhorar, como realizar um estudo em alta performance. Deixa eu colocar aqui, estudo em alta performance. Alta performance. E aí eu quero que vocês me ajudem, tá? Trazendo de repente algum exemplo, alguma forma, o que vocês usam para que isso melhore. Seja para quem vai fazer uma segunda fase, seja para quem vai estudar para um concurso, seja ainda para uma pessoa que vá iniciar sua preparação. Beleza? Deixa eu só interagir com o pessoal que está falando comigo aqui. Valeu, Laís, obrigado. Olha aqui, ó, Rida, 46 na primeira fase, coisa boa. Obrigado, Bruno, valeu, parabéns, Bruno. O Isus perguntou um negócio que eu não sei o que é. Professor, eu reprovei na repescagem e agora aprovei na primeira do 37. Devo comprar outro VAD? E Isus, não sei o nome dele ou dela ali. É o seguinte, se tu tem a 10ª edição, nós acreditamos que não precisa, tá? Embora nós tenhamos hoje a 11ª edição super atualizada. Mas se você tem a 9ª edição, eu acho muito temerário você ir para uma prova com essa edição do VAD, tá? Então o ideal realmente é um VAD mais atualizado para você, tá legal? Bom, pessoal, professor, poderia fazer um pedal com as dicas da segunda fase? Eu acho que o Taylor não entrou agora. Taylor, o penal que eu inicio hoje, que hoje eu vou falar sobre como estudar, ele tem a ideia de levar para vocês até a segunda fase, sim. Sempre que nós tivermos uma aula, eu estou acompanhando, conversando com o Nidal, por exemplo, o Nidal já deu ação penal para vocês, já deu queixa-crime, tá? Já falou sobre citação. Eu vou, no decorrer das minhas aulas, revisar esse conteúdo contigo, no decorrer dos nossos pedais aqui. Claro que este pedal, Taylor, não é só para a galera que faz segunda fase. Quando eu for falar sobre ação penal, eu vou trazer o conteúdo para ti e esse conteúdo vai servir para você que vai fazer a segunda fase, muito. Vai servir para você que vai fazer a primeira fase, acredite que vai servir muito. E para mim, Mauro, que vou fazer um concurso público, idem.
Ou seja, eu vou trazer conteúdo para vocês. Onde você vai aplicar esse conteúdo poderá ser na tua segunda fase, poderá ser na primeira fase, poderá ser em um outro concurso, porque o conteúdo, Taylor, ele não vai mudar. O que muda, bem da verdade, é a forma como esse conteúdo vai ser perguntado. Vou te dar um exemplo, tá? Numa pergunta objetiva, vai vir lá para você sobre queixa-crime e vai dizer que seria possível a procuração para o foro em geral, uma procuração adjudícia para interpor, para apresentar, melhor dizendo, uma queixa-crime. Alternativa A, sim, alternativa B, não, e aí vai ter das alternativas. Na segunda fase, Taylor, pode vir para você a mesma pergunta, mas num caso prático, em que um advogado propôs contra outro, e aí esse outro é o teu cliente, uma queixa-crime, porém foi-lhe outorgado pelo constituinte dele uma procuração geral. É possível esta queixa-crime prosperar? Aí você vai ter que dizer que não, porque o artigo 44 exige, nos casos de queixa-crime, uma procuração específica, ou seja, com poderes específicos. Perceberam, pessoal, que o conteúdo é o mesmo, mas a forma de perguntar é diferente. Por isso que eu digo para todo mundo que as nossas lives do Pedal, ela serve para a primeira, serve para a segunda e serve também para nós nos encontrarmos ali num eventual concurso público, tá legal? Por isso então que a gente vai apresentar ela assim para vocês, tá? Olha aí, ó. A Prof. Bárbara já matou, não pode porque exige poderes especiais. Mas a forma como vai ser perguntado, Taylor, vai diferenciar aonde você estiver, qual o seu local no momento da questão, mas o conteúdo é o mesmo, beleza? Beleza. Mauro, o que eu deveria ter? Então vamos tentar focar um pouquinho nesse estudo em alta performance. Não é conteúdo, mas acredite que vai valer a pena para ti. Eu vou dar algumas dicas de estudo que fazem toda a diferença quando você as implementa, tá? Quando a gente fala em alta performance, nós temos que diferenciar. Olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. A alta da alto. Será que existe uma diferença? Olha só. Será que existe uma diferença da alto, da alta com L, alta com L, performance da alto ou da auto performance? Alto com L, alta com U. Tem diferença, pessoal? Tem diferença. E a depender, Taylor, da onde você esteja, ela vai fazer ainda mais a diferença. Quer ver uma coisa? Para quem aqui está estudando para concurso público? Para quem aqui está estudando para concurso público? Vocês teriam que ter uma alto com U, performance, ou uma alta com L, performance. Alguém arrisca me ajudar aqui? Para a pessoa que está estudando para concurso público, precisa ter uma alto ou uma alta performance? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos interagir? Seria necessário uma alta ou uma alto performance para o concurso público? Com U, ó, o Daniel dizendo que precisa ser com U. A Tawane, Tuan, desculpa, tá dizendo que deveria ser com L, alta. O Ri da mesma, tá? A Tayane força aqui que é com L, reforça que é com L. Olha, Freitas, Giovana, isso é normal, ansiedade para a segunda fase é normal, mas você tem que acreditar em você. Eu vou fazer uma live falando sobre o acreditar em ti para vencer essa ansiedade. Ansiedade tem a ver com aquilo que você não pode controlar. E o teu estudo você pode controlar. Quer ver uma coisa? O pessoal então aqui acredita que é alta, né? Para o concurso público. Está correto quem disse que é alta com L. Porque quando eu falo em alta performance, eu estou me comparando com os outros. Eu estudo em alta performance, eu trabalho em alta performance, eu tenho técnicas para estudar em alta performance. Isso se aplica para o estudo em concurso público.
Mas por que, Maurão? Porque você no concurso público tem que ser melhor que os outros. Você está brigando com os outros. Eu tenho aberto agora o concurso do maior tribunal do mundo. Do mundo, do mundo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Que a gente está com um curso fudido, perfeito no CEISC. Olha, eu nunca vi um curso tão organizadinho como esse do TJ São Paulo do CEISC. Aqui, se você tiver uma alta performance, não vai passar. Por quê? Porque são 45 mil inscritos nesse concurso. Para 100 vagas. 45 mil inscritos. Então não basta você se comparar com você mesmo. Você tem que se comparar com os outros. E alta performance com ele vai te levar a um estudo para combater os outros candidatos. Mauro, como assim? Alta performance é quando você se compara com outras pessoas. Então no concurso público, você vai buscar vencer os outros. Na OAB, e isso vale para a Giovana que está ansiosa, Giovana, na OAB você não tem que vencer os outros, Giovana. Você tem que vencer a si mesmo. Vencer a tua ansiedade, e nós vamos resolvê-la quando você aprender a matéria e controlar aquilo que você pode controlar. Nós vamos, na OAB, estudar para atingir uma nota. E não interessa se os 120 mil pessoas que vão fazer a segunda fase tirarem 8. Todo mundo terá condições de escrever nos quadros da OAB. Por conta disso, o estudo para a OAB não é para vencer ninguém. É para vencer, às vezes, o exemplo da Giovana, a ansiedade que ela tem de buscar um estudo melhor, mais estratégico. Beleza? E o Nidal sempre fala, pessoal, e eu reforço, que estudar para a OAB é estudar de maneira estratégica. E o que é agora, voltando para a galera da segunda fase? Primeira premissa que nós colocamos aí, nessa nossa primeira live, é que você, para passar na OAB, você não precisa ter um estudo de alta performance, você não precisa combater, você não precisa se comparar com os outros. Você precisa vencer a si mesmo, que é às vezes difícil, confesso. Tá? Mas você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem. Eu postei um cardzinho há pouco no Instagram que dizia assim: se você acordou quando o despertador tocou, se você está aqui nessa live pensando em melhorar a sua vida, você já venceu 1-0 para você. Pode ser que no final do dia dê 9-0 para você, pode ser que ao final do dia dê 9-8 para você, e pode ser que ao final do dia dê 10-9 para a vida. É possível. Mas quando nós estamos falando de OAB, nós temos que vencer a nós mesmos. Beleza? Beleza. Mauro, e como que eu faço para eu estudar de maneira estratégica para a OAB e vencer? Ou seja, conseguir tirar a pontuação mínima para me tornar advogado. Você tem que estudar com estratégia. Estudar com estratégia é decorar o CPP, Mauro? Para que vai fazer penal? É decorar os crimes? Não. Porque você não precisa saber o que está escrito no tipo penal. Porque você tem um material fantástico de consultas que é o VAD. Quando você está estudando para uma primeira fase, de nada adianta você consultar o VAD, não pode. Agora, quando você tem esta ferramenta, você precisa utilizá-la e saber utilizá-la. Gente, parece brincadeira o que eu vou te falar aqui agora. Mas a gente corrige, tá? Busca acessar algumas provas dos alunos, não para fazer recurso, porque a gente não faz, mas para tentar descobrir onde este aluno se equivocou na prova. E às vezes o equívoco está no simples fato de que ele não foi no índice alfabético remissivo e não leu lá a palavrinha Sursi. E abaixo do Sursi estava lá uma súmula, abaixo do Sursi estavam os artigos referentes e ele não foi lá. Veja, estudar com estratégia
É você ocupar a massa encefálica com realmente aquilo que você deve ocupar. E nós temos alunos que fazem o curso anotando tudo da aula. Perfeito, parabéns. Mas não acompanham a aula pelo VAD. Vão estudar o vadimeco nas 5 horas da prova, vai se ferrar. Esse cara vai se ferrar, ele tem que trabalhar com o VAD na mão. Ah, é o VAD missioneiro? Que bom, é outro VAD, tranquilo. Mas a ferramenta Vadimecum tem que estar no dia a dia, nesse estudo estratégico. Não adianta nada você saber a matéria, saber tudo aquilo que eu coloco no quadro, que eu vou apagando e vendo se está no teu manual caseiro. Você estudou o manual caseiro, mas no estudo você deixou o VAD bonitinho ali para tirar uma foto e nos marcar quando receber o VAD. Essa foto não adianta nada. O teu VAD não pode ter risco, não pode, mas tem que estar surrado na hora da prova. Surrado significa que você leu aquela porcaria várias vezes. Que você conhece de A a Z o índice remissivo. E você está lendo uma questão e falou sobre prisões. Você vai lá na letra P. E aí era prisão preventiva. Você vai lá na prisão preventiva e vai estar tudo que está naquele calhamaço de leis que você precisa saber num pedacinho assim, ó, em 10 itens. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai escrever na tua prova aqueles itens. Vai estar certo. Vai estar certo. Porque a nossa prova da OAB é uma prova legalista, assim como todas as outras. Então, se eu coloco, tá, na minha cabeça que a partir de hoje, para a segunda fase, eu tenho que estudar com o Vadimecum na mão. Eu tenho que estudar fazendo os simulados, consultando o meu VAD. Eu tenho que, na hora da revisão do meu manual caseiro, em que o Mauro falou da súmula 122, você vai abrir o VAD e vai riscar a súmula 122, a marcar, fazendo aquilo que é permitido fazer, para que lá no dia da prova aquela súmula seja tua amiga, ela salte para você. E ela vai saltar como, Mauro? Se você anotou, se você sublinhou, se você foi lá, falou a matéria competência, vai estar na tua prova competência. Terça e quarta que vem, eu vou dar 2 aulas para você sobre competência. E vai estar na tua prova competência. E o que tu vai fazer se cair uma de competência? Antes de mais nada, opa, falou competência, o que o Maurão falou? VAD. Vai abrir a porcaria do VAD no índice remissivo e vai passar os olhos. Ah, tá aqui. Competência. Pai, razão da pessoa, matei. Deixa eu analisar a questão. Ah, falou sobre competência por prerrogativa de função. Tá aqui, ó. Falou sobre competência por crime tentado. Tá lá no 70. E aí você vai fechar. Obrigado, Larissa. Aí você vai fechar a prova. O que nós percebemos hoje também, galera, isso é muito importante. E essa aqui no CEISC nada é feito empiricamente. Aqui se estuda. Se busca entender a prova para dar a melhor assessoria para vocês. E o que nós percebemos? Que você vai bem na peça. Porque você tem uma preocupação, até mesmo, usar uma palavra errada aqui, mas uma ansiedade para acertar a peça. Escuta aqui, olha no meu olho. Você vai acertar a peça. Eu parei de pedalar. Você, que é nosso aluno, vai acertar a peça. Mauro, vou acertar todos os pedidos? Todos não. Garanto, todos é muito raro. Raríssimo. Mas vai acertar os principais a ponto de tirar o mínimo na peça. Mas não basta você fechar a porcaria da peça se você não se dedicar às questões. Nós temos pessoas ali com 4 encaralhadas na peça que não passou porque não conseguiu acertar nenhuma questão. Seja por uma questão de tempo, porque não houve uma gestão efetiva do tempo, ele só se preocupou com a porcaria da peça. E na hora das questões ele não se dedicou, não tinha mais tempo hábil para isso. Seja porque ele respondeu a questão sem olhar no VAD, e acontece. Ai, Mauro, acontece porque ele é presunçoso de entender, de achar que sabe tudo que está no VAD, nada de presunção.
O que há, a bem na verdade, há com H do verbo haver, é falta de tempo de consultar o VAD por uma situação de equívoco na gestão do tempo. Obrigado, Jaque. Bom dia. Entenderam, então? Gestão do tempo. Consulta o VAD. Aí, Mauro, consulta o VAD na prova, é óbvio, mas consultar o VAD também durante os teus estudos. Você tem, pessoal, que chegar na tua prova e se cair a lei de tortura na tua prova, se cair uma matéria sobre inquérito policial na tua prova, que o inquérito foi iniciado de maneira equivocada, você tem que lembrar que o artigo 5º do Vadimeco está nessa altura. Bom dia. Bom dia. Que o artigo 5º do Vadimeco está aqui, está no meio da página. Pai, eu já li isso aqui. Acredita em mim. Vai sobrar pontos e você vai mandar um vinho pra mim, não vai mandar só uma cervejinha como aquele vagabundo do Nidal pediu. Olha, pedir cerveja, eu peço vinho, né? Então você vai mandar pra mim, mandar vinho. Tá? Então não esqueça, pessoal. Conhecer o VAD, trabalhar com o VAD, estudar com o VAD é fundamental. Ah, Mauro, mas o meu VAD ainda não chegou. Pega um outro VAD, vai estudando com o VAD e depois revisa com o teu VAD que vai contigo na prova. Por quê? Porque aí você vai no dia da prova apenas realizar a prova. Valeu, Simone, bom dia. Você vai apenas realizar a prova. Vai ser mais um dia de treino. O que eu falo para os meus alunos das mentorias para concurso de polícia? Tá? O que ele faz? Ele tem que fazer um TAF a cada 15 dias. No primeiro TAF simulado ele vai rodar. No segundo ele vai quase passar. A partir do terceiro TAF ele vai passar. Aí todo sábado, no horário do TAF, ele vai fazer o teste de aptidão física. E no dia do teste, Mauro, depois que ele passou no intelectual, ele vai brincar achando que aquilo é apenas mais um treino e acabou. É o que vocês têm que fazer. Outra dica importante aqui. Larga o celular e presta atenção em mim agora. Larga o celular e presta atenção agora. Obrigado, Simone. Qual o melhor horário para treinar simulados? Qual o melhor horário para treinar simulados? Eu vou fazer simulado à 1h. Valeu, Igor. Por que à 1h? Porque é o horário que tu vai receber a prova lá no dia da segunda fase. E tu tem que mostrar pro teu cérebro que depois do almoço leve, eu vou falar sobre isso um dia, você vai realizar aquela prova. Se fosse no domingo, perfeito, Couto. No domingo é o ideal, tá? Mas você, não, eu vou acordar de manhã cedo, 7 horas, lavar o rosto, tomar uma ducha, sentar na minha aula e tacar o dedo pra fazer o VAD. Errou! Errou, por quê? Porque lá na tua prova não vai ser às 8, vai ser às 13. E nós temos que dizer pra essa partezinha aqui do nosso corpo que pesa 150 gramas, mas consome 30% da nossa energia. Na verdade, quase é um horror, 70% também, na verdade. Que ele, a 1h, vai sentar para desenvolver aquilo que ele estudou. Mauro, isso é importante? É. Isso é neurolinguística. Não sou eu que estudo, eu leio sobre isso. Então você deve fazer a prova, fazer simulados no horário da tua prova. Te organiza para tentar estudar em outro horário e o simulado 13 horas. Depois do almoço, almoço leve, um copinho de água ali, celular longe. E outra coisa, faça o simulado no horário previsto e seguindo as regras editalícias. Como assim? Não são 5 horas para fazer a prova? São. Tu vai sentar na porcaria do teu lugar de fazer a prova, de fazer o teu simulado, na tua casa, longe dos filhos, da mulher, da namorada, do marido, do seja lá do que for, do cachorro. Vai sentar e vai pegar a prova e vai fazer em 5 horas. Só vai levantar de lá para ir no banheiro rapidinho e volta, porque isso tu vai poder fazer no dia, vai ter mijar lá. E aí, tu faz isso
E quando deu as 5 horas, tu deu, agora acabei. Agora vou fazer minha corrida, vou fazer meu exercício, fazer minhas coisas. Mas, o que a gente chamava no exército, na aeronáutica que eu fui na verdade, temperatura e pressão. Nas mesmas hipóteses de temperatura e pressão no dia da prova. O treinamento tem que ser feito como o combate será realizado. Não adianta eu treinar no ambiente urbano para combater no ambiente de floresta. Não adianta eu treinar na floresta para combater no ambiente urbano. O que eu preciso é me testar em cima da temperatura e pressão que eu enfrentarei no dia. Horário, tempo. E aí vai dar certo. Sempre fica salvo e agora eu vou subir para o canal no YouTube, tá? Hoje de tarde essa já sobe. Todos os dias eu vou subir as outras lives. Obrigado por perguntar, Tawane. Diariamente as lives do pedal irão subir, tá? E aquelas anteriores também eu vou fazer subir todos os dias pra gente deixar lá em cima pra vocês, o nosso canal no YouTube, o melhor possível. Então eu pediria pra vocês que não são inscritos lá, que se inscrevessem no canal. É só colocar lá Mauro Stirmer, até se alguém pudesse colocar o link pra mim aqui, do meu canal lá, entra no YouTube, coloca, daí copia aqui pro pessoal, o pessoal se inscreveu, não tem nem... É um canalzinho que tá começando agora, tá? Mas eu queria chegar pelo menos uns 1000 inscritos lá pro YouTube começar a divulgar, tá? Opa, manda o endereço que eu quero. Italiano, me chama no Instagram, no privado lá, que eu te mando mesmo, tá? Olha aí, rapaz, viu? Ó, quero usar aqui, ó, o exemplo do Italianos nas Américas, tá? Que vai mandar um vinho, ele é civilistinha, uma pena ele ou ela, né? É civilistinha, mas quer prestigiar o professor, eu adoro isso, tá? Obrigado, Forro, obrigado. Mas não largo a sua live, valeu? E fica aqui que você vai aprender, tá, Italiano? Lembrando que não é só pra OAB, é pra vida de vocês que eu vou tentar trazer as coisas aqui. Então eu já tenho, tá? Uma técnica de estudo. Agora, galera, olha só. Sabe o que mais acontece, tá? Quando a gente faz simulados ou quando a gente faz questões, isso se aplica para a primeira e para a segunda fase. Valeu, Alane! Olha ali, ó, ela colocou ali o YouTube, se vocês puderem me seguir, se tu puder também mandar lá para aquele grupo da faculdade, dizendo, olha, tem um velho lá que fica pedalando e as lives sobem para esse canal aqui, vale a pena. A nossa live é de 40 minutos. Em 20 minutos, você resolve alguma coisa, tá no carro, vai escutando a bobagem que eu tô falando. E acredite, obrigado, Diego, e acredite, isso vai fazer a diferença. Agora, sobre uma técnica de estudo então, sobre técnicas de estudo, para a segunda fase, estar com o VAD. Estar com o VAD, fuçar aquele VAD, surrar aquele VAD, conhecer o VAD, a ponto de, se cair alguma coisa relacionada a erro, a crime impossível, vai estar no artigo 17, você vai enxergar na tua mente o artigo 17 na parte direita superior do VAD. É assim que acontece, nós temos memória visual. Alguns usam muito a memória visual, como é o meu caso. Outros usam um pouco menos, mas todos usamos a memória visual. Então, você visualizar o VAD, sublinhar as questões mais importantes, faz toda a diferença, tá? Obrigado, Aline. Vai lá, trabalha. Você tá muito bem com o Luizão e com a Cleise, tá? Muito, muito bem mesmo. Mas a galera de penal aqui não tá mal, não. Deixa pra nós, tá? Então, assim, ó, ser... Obrigado, Luciane. Ser visual, todos somos. Uns numa maior, outros numa menor medida, mas todos somos. Por conta disso, estudar marcando é importante, reler marcando. Agora olha pra mim. Aquilo que você errou tem que ficar registrado em algum lugar. Para isso, pessoal, Ana, eu começaria a estudar para a segunda fase se eu tivesse com 39. Ah, Mauro, mas por quê? Porque até o dia que sair o resultado definitivo, você vai ter estudado penal e processo penal. Pá, não deu. Penal e processo penal, tu já resolveu para o outro exame. Pode acreditar. Então é melhor você fazer isso do que você não fazer,
por conta de estar com 39 e de repente você passa e tem que buscar conhecimento e não vai dar tempo, Aninha. Então é melhor você se ligar nisso, tá legal? Começa a estudar para a segunda fase, tá? E se não der, penal e processo penal você já estudou. Aí você vai estudar o resto. Eu tenho certeza que tu vai passar daí, tá? Por estudar processo penal e gabaritar ética e chutar tudo na outra letra ali, tu passa, tu vai passar. Basta tu ter foco e estudar de maneira estratégica, tá? Ô Dayana, é um pouco mais difícil que a 39, tá? Mas é possível sim. Obrigado, Adriana. Mas é possível sim você ser aprovada com 38. Nós acreditamos lá que no mínimo 2 de ética, uma de processo e uma de empresarial tem chances de serem anuladas. Chances de serem anuladas. Dá uma olhadinha no post que eu fiz hoje, acabei de postar. A galera do curso me mandou, eu postei, tá? Sobre essa situação, tá legal? Não perde o tempo para recurso, que hoje é o último dia. Beleza, pessoal? Olha só, como é que eu faço então para não esquecer aquilo que eu errei? Caderno de erros. Isso vale para quem está fazendo a primeira e vale para quem está fazendo a segunda fase. Eu estou fazendo a primeira fase, eu vou treinar questões objetivas. Exato. Como funciona o caderno de erros? Você vai anotar, a partir do número 1, o teu erro. Eu errei em processo penal, achando que era possível a prisão preventiva de ofício, que eu falei que ia cair, caiu. Número 1, não cabe prisão preventiva de ofício. Continuei estudando, errei, pensando que se aplicava a transação penal na Maria da Penha. Erro 2, número 2. Não se aplicam as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 na Lei Maria da Penha. E aí você vai e hoje você fez 20 questões e errou 4. Ou errou 5. Amanhã você vai fazer mais 20 questões. Agora, larga o celular e olha para mim. Sabe o que você vai fazer antes de iniciar a resolução das tuas 20 questões diárias? Você vai ler os 5 erros de ontem. Aí hoje você fez e errou mais 3. E aí você vai colocar lá número 6, 7 e 8. Depois de amanhã você vai fazer mais 20 questões. Sabe o que você vai fazer antes das 20 questões? Vai ler os 8 erros. E assim você vai. Daqui um mês você vai ter 100 erros. E no 31º dia você vai resolver novamente as 20 questões. Antes de resolver as 20 questões, você vai ler os teus 100, 80, 50 erros. Ah, Maurão, não vai dar tempo, porque daí eu vou ter que ter um dia para ler questão. Não. Cada vez você usa menos tempo, proporcionalmente falando, do que no primeiro dia. Porque, vamos pegar o exemplo dos 5 primeiros erros. Você errou no primeiro dia e você leu do segundo para até hoje, né, que é o 31º. 30 dias você já leu as 5. Tu não vai nem ler, tu vai só passar do... Opa, ok. Se for 50, até as 40 você vai fazer uma leitura dinâmica. Plá. Lá pela 46ª, que é aquela que tu errou ontem, tu vai parar um pouquinho e vai ler ela com mais calma. Ai, Mauro, tem que pensar nisso. Não precisa pensar. A tua massa encefálica vai fazer para ti. E ela vai construir isso aos pouquinhos. Daqui um tempo, acredita em minha experiência própria. Daqui um tempo, você vai ter 300 erros anotados num caderno. E outra coisa, já pensando numa segunda fase, tu vai anotar a caneta. Não é para abrir um documento no Wordzinho, porcaria nenhuma. É pegar um caderno e canetear, anotar. Por quê? Porque depois tu vai ter que anotar na tua prova. Então você vai fazer isso diariamente. E ao final do teu estudo tem 300 erros. E eu ouso te dizer que se tu pedir para alguém te tomar os 300 erros, pega aqui e vai me perguntando. Tu vai errar 2 ou 3. Tu não vai errar mais do que 10% daqueles 300 itens. E cuidado, não, atenção. São 300 itens que tu errou, que tu não sabia. São 300 itens que tu nunca mais vai errar.
essa dica, que parece uma coisa simplória, simploríssima, se é que existe esse sufixo nessa palavra, muda o teu diagnóstico nesse novo exame, nessa nova prova. Acredita em mim. Se você faz um caderno de erros e aplica esse caderno de erros visando o propósito que você tem e aplicando constância na busca desse propósito, ou seja, eu vou fazer isso todo dia. Eu vou fazer o que aquele velho do pedal lá manda fazer. E eu vou diariamente revisar o caderno de erros. Pá, Mauro, mas agora eu tô na segunda fase. Também tem caderno de erros. Tu vai errar? Certamente tu vai errar. Nos simulados. Tu vai errar numa pergunta que eu fiz numa aula de competência. Ah, mas eu já tinha te falado isso na primeira fase. Sim, mas tu vai errar agora porque eu vou aprofundar. E aí tu vai colocar lá. Errei tal coisa. Ah, não tinha andado aqui, pessoal. Aí tem gente falando, eu achei que ninguém tava falando nada. Prof, você é top Imperial, valeu, obrigado. Entregou as questões, obrigado. Não tinha, tava parado meu rolo aqui. Olha aqui, ó. O Anki é um aplicativo, né, Elisandra? Eu não gosto de aplicativo para estudo, eu prefiro que você faça isso à mão. Tem um aplicativo Anki, que é um aplicativo de estudo que alguns colegas que têm mentoria usam, tá? Eu não uso ele, tá? Eu uso na plataforma nossa lá no Streamer Mentoria, eu uso o Tutory, que é muito melhor, tá? Mas o Anki é uma ferramenta em que você anota os erros. Mas eu acho, Lisandra, olha, a Lisandra fez isso e acertou 60 pontos. Brincou. A Lisandra, ela foi em alta performance para um concurso, para um exame que ela precisava ir apenas em alta performance, mas ela detonou. Ela tirou 60 de 80. Porra, parabéns, Lisandra. Usando o Anki, que é um aplicativo em que anota. Eu não gosto do aplicativo para isso. O aplicativo que eu uso na mentoria, lá o Tutor, realmente ele consegue te fazer diagnósticos sérios, enfim. Mas para o caderno de erros, que é uma técnica que eu uso com os meus mentorados, é escrever, tá? Mas parabéns que deu certo para ti, vai dar certo para muita gente. Na segunda fase eu estou em outra facção, trabalho. Andréa, porra, mas vai pedalar com a gente aqui, pô, todo dia. Maurão e pedal, só Urudica. Valeu. Valeu, Nascimento, José. Galera, então é isso, tá? Olha aí, ó, 4 minutos. Eu vou deixar aberto aqui para quem quer fazer perguntas sobre estudo, tá? Amanhã a gente faz esse pedal, 8 ou 8h30, eu vou fazer, fica tranquilo, tá? A gente vai conversar sobre... aí vamos entrar no conteúdo de ação penal, mas sempre eu vou pegar alguns minutos iniciais e vou falar para vocês como se fosse... Vai ter aula todo dia, bispo. O que eu preciso de vocês, da nossa tropa aqui? Que vocês tenham, tá? Que vocês tenham a atenção e olhar os stories, porque sempre eu vou botar na caixinha lá nos stories o desenho da nossa bike no pedal, tá? Que é o cardzinho que eu fiz, e em cima eu vou colocar aquele cronômetro regressivo, tá? Então, só para saber quando é que vai ser a aula, tá legal? Às vezes vai ser às 8, às vezes vai ser às 8h30, tá? Não, obrigado, Aline, tá? Então, cuidado. O que te prejudica na ansiedade? Aqui pergunta a OAB. Gente, ansiedade é um mal do século, tá? E ela vem por inúmeros fatores, tá? O que te prejudica na ansiedade? Eu não sou terapeuta para te falar, OAB, mas certamente é você querer controlar o que você não controla. O que tu pode controlar agora para a OAB? O teu estudo e a qualidade desse estudo. Ah, mas vai cair não sei o quê. Tu não sabe. Por que eu não digo assim, aposto em tal peça? Porque eu vou criar uma ansiedade desnecessária para você e eu vou estar chutando. Isso é temerário. Então o que eu faço? Eu não digo, o Nidal não diz, a Letícia não diz, o Arnaldo não diz quais as peças que ele acha que vai cair, tá? Agora, tá? Tente, OAB, focar naquilo que você controla. Aquilo que você não controla, deixa o papai do céu. Isso vai melhorar a tua ansiedade. Caderno de erros anotando tudo, o assunto é artigos? Não, Simone. Pode ser um artigo, mas olha o meu primeiro exemplo. Eu não falei do 311, mas eu disse assim, você vai anotar, número 1, não cabe preventiva de ofício. Onde é que está escrito isso? No 311. Tá? Você não precisa saber onde é que está escrito, você precisa saber e entender
aquele conteúdo que vem do artigo. Mas se você quer, eu gosto de decorar artigo, número do artigo, porque eu acho que a fala fica mais fidedigna, tá? Fica mais confiável para vocês, mas porque eu sou professor. Mas você deveria apenas saber isso que eu falei. Professor, já passei na segunda fase, na primeira fase, e não consegui a segunda. Estou novamente na segunda. Agora vai dar, italiano, agora vai dar, fica tranquilo. Minha terceira fase tentando passar dessa vez. Vai passar, Érica. A gente não pode ter ansiedade, nós temos que controlar que a gente pode. O que nós controlamos? Manter o cronograma bem feito. Manter o estudo atualizado. Assistir a aula, criar o hábito que eu vou falar amanhã do manual caseiro. Amanhã, nos 10 primeiros minutos antes do conteúdo, eu vou falar sobre o manual caseiro para vocês. Beleza? Professor, para a primeira fase, troquei muitas anotações por resolução de mais questões. Tenho a impressão de não ser... Se eu não anotar, eu aprendo. Exato, olha só, anotação, mas as duas coisas andam junto, Tuane. Se tu fizer questão e anotar, e anotar os erros, você vai anotar e fazer questões, que aí você fecha. Porque nós temos assim, ó, maneiras de cognição, tá? Tem aquele cara que é sensitivo, que é o teu caso e o meu. Eu gosto de anotar, é o sinestésico, na verdade. Tem aquele cara que tem uma visão, uma memória visual. Todos temos ambas, tá? Mas uma é mais que a outra. Eu sou que nem tu, eu tenho que anotar, mas gosto de ler depois, porque daí fica na anotação e na leitura, tá? Mas faça a questão e trabalhe a questão mantendo um caderno de erros atualizado e revisado. Aí você vai fazer a questão, que é indispensável, e vai anotar, que é a tua forma de aprender. Beleza? Vai ter blau blau no Unidal, pode deixar. Meu objetivo é ser professor assim. Valeu, Alain. Bom dia, faz diferença nas aulas. Obrigado, gente. Pessoal, é isso então? Deixa eu ver, prof, a segunda fase. O caderno de erros, anota a resposta da questão ou os artigos, os dois, tá? Para a segunda fase, tu vai anotar o conteúdo e vai ler no VAD para tu saber onde está no VAD. Lembra que eu falei manusear o VAD? Porque não precisa tu não vai lembrar na tua prova que a proibição da prisão preventiva está no 311. Tu não tem que usar massa encefálica, Raíssa. Não tem que usar massa encefálica para aprender isso. Por quê? Porque isso está lá no VAD, tu tem que saber que não cabe. E aí quando tu vai no índice alfabético remissivo, opa, prisão preventiva, não, eu sei que não cabe de ofício, onde é que tá? Aqui, ó, 311. Aí tu vai lá e anota, beleza? Professor, preciso treinar a questão todo dia, tá? Treinar a peça todo dia eu acho que é desnecessário, tá? Mas tu precisa treinar todo dia, um dia a questão, um dia vai fazer a peça. E o treinar não significa esgotar a peça. Hoje eu vou fazer a introdução da peça. Num período de 30 minutos, que é mais ou menos o que eu uso no dia. Isso eu vou falar pro futuro, tá? Beleza, gente? Acabamos aqui então, 42 minutos, eu tenho que ir lá para a auditoria agora. Amanhã teremos live, eu não sei qual horário, pode até ser à tarde, que é sábado, eu acho que vocês agora estão focados, não tem muita conversa sábado e domingo. Domingo teremos também, certamente, tá? Mas não esqueçam, tá? Daí lá no canal do YouTube que eu vou subir as nossas lives para lá, não vai mais ficar aqui no Instagram, vai ficar um dia apenas o tempo de eu conseguir fazer essa subida. E depois eu vou precisar que vocês vejam os stories onde diariamente eu coloco ali o horário da nossa live, tá? É importante manter o equilíbrio entre peças e questões para obter sucesso. Exatamente. Na verdade, o equilíbrio é necessário para a tua vida. Beleza. Tawane, tu tá fazendo exercícios, tu está com sono na hora do teu estudo? Primeiro, o teu sono tá ruim. E o sono, tá? Cuidar ali o ciclo cardiano do teu sono é importante. E também é importante o exercício físico para você cansar o corpo, já que a tua mente está podre de tanto estudar, para você dormir. Porque senão você não vai conseguir desacelerar para dormir. Fazer uma boa higiene do sono, não comer 3 horas antes de dormir, sair das telas 1 hora antes de dormir, tá? Sair das telas grandes 2 horas, sair da tela pequena 1 hora antes de dormir, ao contrário, na verdade. Sai do computador, do telefone 2 horas antes e da televisão 1 hora antes de dormir. Tu vai ter uma boa higiene de sono e você vai dormir tranquilo e vai ter um outro dia de estudo. Mas a gente fala sobre o sono, tá legal? Eu tenho que ir lá agora. Beijo, nega. Júlia, que entrou aí, te amo. Tá? É isso, beleza? Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever lá no canal, lá e assinar e... Agora a Júlia vai me zoar. Se inscrevam no canal, tá? Curtam o vídeo e acionem o sininho para receber notificações. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.